Já dá rec. Foi? Olá, seja bem-vinda. Aliás, seja muito bem-vinda. Vai chegando, pega seus fones de ouvido, separa a água e se concentra aqui, que essa aula vai ser um marco importante para nós. Pega papel, caneta, porque durante a aula eu farei coisas importantes. Olha o que eu vou fazer, hein? Eu vou fazer testes com você ao longo dessa aula. Então vem chegando, se prepara. Tá? Aproveita, escreve aí nos comentários agora de onde você é, se você está animada porque a gente vai viver hoje. Sejam todas muito bem-vindas. Eu estou super feliz de receber cada uma de vocês aqui. Bom, vou lembrar de novo, hein? Você que está conectando agora, pega fone de ouvido, separa a água e se concentra aqui, porque essa aula vai ser um marco muito importante pra gente. Então, ó, pega papel e caneta, eu já avisei. Durante a aula eu vou falar coisas importantes e eu vou fazer uns testes com você. Então você precisa estar aí com o seu papel para que você tome nota e consiga realmente participar e explorar tudo que eu vou entregar. Eu vou entregar ouro aqui hoje, hein? Vem, se prepara. Comenta aí comigo de onde você é e tá falando. Bom, talvez você não me conheça, meu nome é Aline Cantarelli, eu sou terapeuta de casais e há 13 anos eu ajudo centenas de milhares de casamentos a serem recuperados. Eu tenho um casamento feliz do qual me orgulho muito com o Vitor e a gente está há 18 anos juntos. Algumas de vocês já devem conhecer os nossos filhos também, a Clarinha, o Chicão e a Tetê. E eu sou muito feliz e muito honrada, né, que você esteja aqui comigo hoje, que você queira mergulhar nesse universo comigo, né? Então, assim, realmente se prepare porque você vai encontrar um conteúdo hoje que eu te prometo vai te surpreender, te emocionar e te entregar ferramentas concretas para fazer você acreditar no amor e ter esperança. Me diz aí nos comentários de onde você é e se você está animada com essa experiência que nós vamos viver juntas. Olha que lindo cenário que eu estou aqui. Preparei com muito carinho, não só o conteúdo, mas todo esse ambiente para receber vocês. Bom, o que mais você pode estar perguntando, né, agora, nesse momento, é assim, legal, Aline, tá, te conheço, não te conheço, conheci agora, tô animada, mas o que eu vou aprender no evento Belas que Domam Feras? Bom, eu vou te ensinar literalmente a salvar o seu casamento, mesmo que ele não esteja tão ruim agora, ou mesmo que esteja bem difícil de pensar em não pensar em divórcio. Não é verdade, tem hora que a gente só pensa nisso. Bom, eu fiquei famosa na internet por desenvolver um conteúdo que relaciona simbólica, psicologia e os acontecimentos do dia a dia, usando ferramentas fáceis de aplicar para construir uma vida cheia de paixão e companheirismo. E é por isso que eu posso dizer que eu vou te ensinar a como salvar o seu casamento essa noite. Mas eu quero começar por você. Afinal de contas, quem é que está aqui na minha frente? Quem é que se inscreveu aqui na jornada? Foi você, não foi? Foi você que escolheu estar comigo nessa aula exclusiva que eu vou dar essa noite. Então, é para você, começando por você, que a gente vai fazer essa transformação que você quer viver. Então, numa conversa de mulher para mulher, você será a minha convidada especial. E eu estou muito honrada, como eu já disse, com a sua presença aqui. E confiança no meu trabalho, claro. Né? Eu me comprometo como sempre, tá? Quem me conhece, me segue já há algum tempo, sabe? Eu me comprometo a dar o meu melhor e usar muito bem o nosso tempo juntas. Bom, falando de maneira simples, é isso, né? Hoje o objetivo da aula é começar um processo para ajudar você a salvar o seu casamento. Sabe como é que eu vou fazer isso? Por que a jornada chama Belas que Domam Feras, né? Porque através da simbologia dos contos de fada, a gente costumou pensar que contos de fadas são aquelas historinhas de criança, né? Conteúdo infantil, enfim, que só serve para entreter as crianças, mas não são, não. Essas histórias, né, eu vou te provar essa noite, são narrativas que contam uma jornada heróica, que vence um monte de perigos e desafios e que tem lições e valores humanos que venceram o tempo e que fazem parte do inconsciente coletivo que todo mundo quer viver. Você quer ver o exemplo do que eu vou dizer aqui agora? Amor, bondade, amizade, confiança, honra, honestidade, respeito, responsabilidade, fidelidade, justiça, tolerância, humildade. Você quer ou não quer esses valores para sua vida? Nessa jornada juntas, eu vou ajudar para que você possa aprender com essas histórias como que você consegue, né, tirar isso, colocar isso como pessoa, né, dentro da sua vida e então viver o seu felizes para sempre. Eu te garanto que as pessoas que vivem felizes, elas estão porque elas não conseguem aplicar essas lições nas suas vidas. E você vai entender que você não precisa abandonar o seu sonho de menina, de viver um grande amor, de lutar, de vencer na vida. Você não deve desistir de ter a sua família, de ter os seus filhos, de viver bem com seu marido e ser muito feliz. Você vai vencer e eu sei o caminho e eu vou te ensinar.
Mas antes, eu tenho uma boa notícia para você. Aliás, hoje o encontro aqui, e não só hoje, amanhã então, né? Hoje e amanhã eu tenho ótimas notícias para vocês e a primeira é essa. No final da aula de amanhã, do dia 9, nós vamos ter o lançamento do meu novo curso, Felizes para Sempre, Construa o Casamento dos Seus Sonhos. E quem estiver comigo no momento da abertura vai ter uma condição especial para participar. Quem me conhece aqui sabe da minha fama, né? Quando eu prometo um presente, é presente mesmo. Então, assim, quem vier amanhã não só vai ter uma aula de arrepiar, com ferramentas e abordagens, olha o que eu tô dizendo aqui, hein? Ferramentas e abordagens super modernas, como vai ter uma condição especial e a oportunidade de acessar um conteúdo que só as melhores esposas dominam. Você quer estar nesse grupo? Então, fica ligado aqui e amanhã já se prepara, que você vai ter uma grande oportunidade. Bom, mas eu sei que você está aqui, já deve ter procurado outros lugares, né? É normal. Nós mulheres somos um pouco inquietas, então tenho certeza que você não só assistiu ao meu conteúdo, mas você tem procurado em outros lugares, né? Alguma coisa que poderia ajudar você a salvar ou melhorar o seu casamento, né? Enfim, assim como também você deve ter procurado como se sentir mais bonita, mais valorizada, como você ser mais feliz na sua vida a dois. É ou não é verdade? É normal que a gente procure, não só aqui. Eu sei que muitas de vocês não é a primeira vez que está olhando um conteúdo sobre relacionado a esse tema. Na verdade, a gente vê isso desde menina, né? Mas assim, eu aposto que se você tá aqui hoje é porque provavelmente você se decepcionou, né? Com essas outras alternativas, né? E com a visão de que as escolhas que você vem fazendo ali, que as pessoas vêm propondo, não estão funcionando. E aí você fica pulando de galho em galho, já tentou várias abordagens, já viu diferentes coaches, gurus, já tentou novas técnicas e nada deu certo, não é verdade? Mas se você tá aqui, como eu disse que hoje é uma noite cheia de boas notícias, a primeira delas é que você não desistiu. Então, se você não desistiu, se você ainda quer lutar pelo seu casamento, pela sua história, por quem você ama e principalmente por você, a segunda notícia que eu quero te dar aqui é que hoje vai ser diferente, sim. Eu sou mulher, eu penso com a sua cabeça, né? Com a cabeça da esposa. Eu consigo plenamente me colocar no seu lugar, não só pela minha teoria, né? Que eu estudei ao longo desses anos, mas também muito pela minha prática. E as minhas abordagens, né? São baseadas em ferramentas nos estudos clássicos. Tudo que eu vou propor, tá, para você aqui é estudado e comprovado há vários anos pelos nomes mais respeitados da humanidade. Olha, a gente vai falar aqui de Sócrates até o Jordan Peterson, para vocês terem uma ideia. Então, ao mesmo tempo que eu reúno isso, né, eu sei que eu também consigo ajudar muito, porque devido aos meus anos de experiência, né, não só como terapeuta, mas também como professora, como empresária, como consultora de negócios, né? Eu consigo muito bem entender a cabeça dos homens, me colocar no lugar do seu marido. Eu sei como realmente ajudá-los. E eu realmente compreendo o universo deles. Então, assim, eu sei o passo a passo para você ter um casamento feliz para sempre de verdade. Não é utopia, não é. Basta que você realmente acredite, tá? E o que eu tô falando, de verdade, não é da boca para fora, não é só pra, não, hoje eu tô aqui. Não, eu realmente já ajudei centenas de casais e eu reúno inúmeros depoimentos que me emocionam e me orgulham muito. Certamente, se vocês me seguem nas redes sociais, sabem que eu tô sempre postando, às vezes fazendo encontros, enfim. Tô sempre aí mostrando todo esse legado. Bom, se você acha que você não tem tempo, que a sua vida é muito corrida, que você já tá cansada demais, sobrecarregada demais, que pensar, né, para parar para pensar nisso, ou então, se o problema é que o seu marido, né, você anda pensando assim, ele não tem ligado muito para mim ou para a família, eu vou te dizer uma coisa, a questão não é falta de tempo, e sim falta de prioridade. Quando você começa a colocar a sua família em primeiro lugar, tudo vai mudar, de verdade. Tudo que a gente se coloca a foco, muda. Sim, talvez você ainda esteja precisando tomar essa missão como uma decisão total, como uma premissa de que agora vai ser a minha prioridade. Mas se você deseja essa transformação agora, é isso que você tem que fazer. Se comprometer mesmo. Afinal de contas, a gente sabe, motivação ajuda. Mas o que entrega resultado mesmo é o seu nível de comprometimento, né, mulher? Então, uma outra coisa que eu quero te dizer é, eu tenho certeza que você pode achar impossível, de repente, né, salvar ou transformar o seu casamento por conta da resistência do seu marido. É o que eu mais encontro aqui. Não sei se vai dar certo. Ele tem um monte de outras coisas assim, de repente, não é nem resistência, mas tem um monte de comportamento negativo nele. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você, às vezes, pode até pensar assim, não, se ele participasse, se ele visse... Independente de qual seja o seu momento aí, não preciso dele para que a coisa mude. Isso é verdade, não nesse momento. Agora, aqui nessas aulas e agora, você vai aprender hoje e amanhã as abordagens que capacitam você como esposa, como mulher, para promover mudanças positivas em você mesma e que, por sua vez, podem influenciar o seu marido a mudar.
Eu já vi isso acontecer várias vezes. Grande parte do sucesso do meu método, de verdade, tá absolutamente baseado nisso. Meninos, travou aqui o computador, dormiu. Não sei por quê, peraí. Eu acho que tem que diminuir o... A gente vai ter que diminuir o... Puxa, tava tão... Tempo de tela? Como é que faz isso aqui? Vocês sabem fazer pra mim? Que ele não durma? Eu achei que carregando era bastante. Não, você tem que configurar. Como que faz isso? Desculpa. Não tem como pausar? Pausou ali? Pausar o meu cronômetro só pra não perder. Ainda bem que você sabe mais do que eu. Se eu fosse mais, eu não. Tava direitinho, não tava? Tava certinho. I'm sorry. Aqui você já sabe melhor do que eu. Ó, eu vou continuar aqui nessas duas aulas de amanhã e você consegue pegar o que eu grave de novo, que eu fale onde parei, eu vou retomar. Eu vou voltar um pouquinho antes, que acho que não fica tão artificial. Beleza. Não, bem melhor. Pode ser? Bem melhor. Tá, então vai. Quando você estiver posicionado, me avisa. Não, tá tranquilo, Tá se tranquilo? for. 5. Você tá continuando gravando, né? Sim. Beleza. 5, 4, 3, 2. Aqui, nessas duas aulas de hoje e amanhã, você vai aprender abordagens que capacitam as esposas a promover mudanças positivas em si mesmas e que, por sua vez, podem influenciar o marido a mudar. Eu já vi isso, gente. Sério, já acontece isso inúmeras vezes. Grande parte, inclusive, do sucesso do meu método está baseado nesse fenômeno. E eu vou explicar para vocês exatamente como isso acontece ao longo dos nossos dias aqui de encontros, tá? Bom, tentar salvar ou mesmo melhorar um casamento pode ser assustador e envolver riscos emocionais. Mas eu garanto para você que é melhor do que passar pelo divórcio. É sério. Existe um preço muito alto e um prejuízo incalculável diante do divórcio, ainda mais quando a gente está falando de um casal que tem filhos, né? E isso ninguém dimensiona direito. Muitas vezes o que eu ouço é que ia tudo bem, ou ia mais ou menos, e do nada, até empurrei meu computador, meu microfone, do nada a crise apareceu. Ou as coisas esfriaram. Ou você percebeu algo de estranho e quando foi ver, era algo bem mais sério do que você podia imaginar. Então, se você decidir protagonizar a sua história de amor novamente essa noite, pode ser que você vá ter medo. É normal. É medo de enfrentar as possibilidades, a rejeição, o fracasso. Porque pode acontecer, né? No primeiro momento, você pode tentar a coisa não acontecer. Mas aqui comigo você vai ter todo o apoio possível e, de fato, você não vai estar sozinho. Por isso que é muito importante que você esteja aqui conectada comigo nessa aula de hoje. Vamos juntas? Combinadas? Bem, agora eu quero contar um pouquinho da minha jornada para vocês, da minha trajetória. Por que isso, Aline? Porque vocês vão ver que tem tudo a ver com a ideia de acreditar no Felizes para Sempre, da ideia de estar junto, a ideia de construir um projeto grande. Bom, eu cresci numa casa diferente do normal. Lá, acredite se quiser, as brigas não eram comuns. Meus pais se tratavam muito bem. Eu sempre tive realmente boas referências do que era um casamento bom. A minha mãe sempre passava, por exemplo, batom e perfume antes do meu pai chegar para dar um beijo de boa noite quando ele chegasse cruzando a porta. Era sempre o mesmo ritual. Para quem entende de temperamentos, a minha mãe é melancólica, né? Então você imagina, ela tinha tudo ali muito bem organizado. Bom, e quando você já tem uma referência dessa, quando você é menina,
Você não imagina que o casamento tem uma outra opção, né? Que existe uma outra possibilidade. Eu lembro concretamente um momento que eu percebi que a minha família era um pouco diferente. Eu devia ter lá para uns 7 anos, né? Quando eu comecei a crescer e a minha professora comentava que as coisas que a gente fazia eram diferentes dos outros, que ela estava tendo problemas. E aí eu comecei a perceber que nem todos os casamentos é assim, que nem todas as famílias eram assim. E que o que eu vivia, na verdade, era uma exceção e não a regra, infelizmente. Meus pais também passaram por muitos perrengues. A minha mãe sempre teve uma saúde frágil. Minha mãe quase morreu no parto do meu irmão e meu irmão também. Era uma época de muita inflação quando eu era criança, na minha infância, né? Meu pai, pra vocês terem ideia, ele fazia compra do mercado no cheque pré-datado, porque ele era amigo do dono do mercado. Senão ele não tinha poder de compra para comprar tudo que a gente precisava no mês. Então, assim, a gente, por exemplo, tinha uma outra coisa que era muito interessante. A gente tinha o título do clube, mas a gente não tinha dinheiro para ir até lá. Então, a gente ia caminhando e voltava caminhando, conversando, rindo. E meus pais sempre ensinaram muito, né? Do limão fazer uma limonada, né? Eles sempre lutavam, eles sempre buscavam proporcionar o melhor que eles podiam para nós. E eles não brigavam nunca na nossa frente. Isso era uma coisa que realmente sempre me impressionava. Claro que eles se discutiam, mas não na nossa frente, né? A gente sabia às vezes até que eles estavam brigando, mas não diante de nós. E eles diziam sempre pra gente que eles se amavam, que eles nos amavam, e a gente dava muita risada junto. Era um clima de família muito gostoso. Meus pais tinham realmente um casamento acima da média. Porque eles eram acima da média um com o outro. E eu só fui perceber isso quando eu cresci. Eu olhava aquilo, eu gostava de viver ali. Mas eu não tinha uma noção, né? Então, assim, eu tinha uma boa referência em casa e eu não queria viver um casamento ruim. Essa era a minha ideia. E eu tinha pânico de divórcio porque as minhas amigas, né? Eu sou a geração que mais viu os pais se divorciarem. E eu simplesmente, quando via, né, o sofrimento terrível que as minhas amigas tinham passado, as consequências nas vidas delas, enfim, minhas primas também, né? O que elas viviam, eu via como que a infância delas foi marcada por disputas, por carências, por ausências. Um cenário muito triste mesmo, né? Que por mais que a gente lute, acaba sempre gerando muitos impactos traumáticos. E eu queria ter a mesma felicidade do meu pai e da minha mãe para mim. Não queria viver como eu via, né, as pessoas vivendo. Então, quando eu conheci o Vitor, meu marido, né, depois de um tempo namorando, nós nos conhecemos, e aí realmente nós começamos a superar muitos desafios juntos, né? A gente namorou um tempo da faculdade, vocês imaginam? Tinha quase nada no bolso, né? E quando eu consegui conquistar algum recurso, né? Comecei a trabalhar muito cedo, eu montei uma empresa e o meu negócio quebrou. E mesmo quebrando, ele ficou do meu lado. Eu lembro que concretamente pra mim foi um dia, eu falei, cara, esse cara vai ficar comigo pra sempre. Mas, enfim, a gente foi ali construindo a carreira, os sonhos e finalmente a gente casou, né? Eu sabia e acreditava no Felizes pra Sempre, porque eu tinha visto isso, né? Via isso com os meus pais, mas a prática é assustadora, não é mesmo? Pelo menos pra mim foi. Quando eu comecei a ver, né, que, as coisas como elas eram, eu percebi logo. Se eu não estudar, se eu não entender como fazer um casamento dar certo, com as demandas do século XXI, né, com o meu trabalho, com as coisas todas, a coisa ia desandar feia. Eu não ia dar conta de fazer como meus pais fizeram, nem como meus avós, enfim. Eu tinha investido muito tempo e dinheiro para estudar as coisas da minha profissão. Eu sempre fui muito dedicada. Mas eu nunca tinha lido um livro ou feito um curso para ser uma boa esposa ou para ser uma mulher bem resolvida em outras áreas da minha vida que não fosse trabalho. E como eu queria, né? Eu não queria realmente ser uma máquina, né? Eu não queria perder o amor da minha vida. Eu comecei a procurar muito, eu comecei a buscar na internet, né? Não tinha internet de banda larga nessa época, não, tá? Eu tinha que pegar aqueles trobugos daqueles computadores, pesquisar e tal, ler livro, pegar curso. E aí eu comecei a montar um grupo de amigos, a achar os cursos e livros que condiziam com o que eu queria estudar, né? Comecei a fazer curso aqui no Brasil, comecei a fazer curso no exterior. Eu queria realmente recuperar o tempo perdido. Parar de chorar de nervoso e frustração, né? À noite, depois de uma discussão boba. Parar de ter confusão por causa de uso de dinheiro. Saber como educar os nossos filhos, que a gente nem tinha na época, mas já era um estresse danado pra mim, né? Como se sentir desejada ao longo dos anos, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Será que vai desinteressar? Será que vai olhar pra vizinha? Enfim, eram dramas que eu vivia constantemente. E tudo isso começou a funcionar muito bem pra nós. Depois que eu comecei a fazer isso, eu virei outra pessoa, outra mulher. O Vitor começou a se envolver, então, prestar atenção no que eu estava fazendo, gostar do que eu falava com ele, do que a gente conversava. E a nossa relação deu um salto de conexão, de equilíbrio, enfim, de tudo. E eu entendi que eu, então, ter que investir pesado para sempre na nossa harmonia e na nossa felicidade, porque dependia disso. E aí, né, entre fazer o que era para fazer no meu casamento e fazer para os outros, você pode estar perguntando assim, tá, Aline, interessante, mas como é que você parou aqui ajudando tanta gente, fazendo tanta coisa? Bom, houve um momento, né? Um momento bem importante, bem marcante na nossa história. Estou falando aí de pelo menos uns 10 anos atrás, que um casal que era muito nossos amigos, eles eram, inclusive, um dos nossos melhores amigos, né? A Dani e o Paulo.
Eles se conheceram, se apaixonaram pelo outro. A gente foi meio que noivo e namorado na mesma época, né? Eles tinham um relacionamento bom. Mas já no namoro e no noivado, as brigas começaram a acontecer e os desentendimentos foram ficando cada vez mais sérios. Eles sempre achavam que ia passar, que ia dar um jeito, enfim, né? Eles davam sempre um jeitinho de fazer as pazes, mas a gente já começava a estranhar ali e as pessoas começavam a comentar. Só que eles brigaram, peitaram, se casaram. E depois de um tempo juntos, né? Daquelas festões, sabe? De que fica na memória, né? De uma hora para outra, tudo mudou. De uma hora para nada, do nada. O casamento deles começou a esfriar. Ela não se sentia amada, nem desejada. As brigas eram horríveis, literalmente horríveis, né? Ele era muito grosseiro, ela já não se cuidava mais. Acabava virando chata, reclamona. E o pior de tudo para mim é que a filhinha deles presenciava tudo isso. Eu era confidente dela, né? E aí, eu e meu marido, a gente muito comovido, a gente pagou tratamento, curso. Mas, sinceramente, à época, faz um bom tempo, eles eram extremamente ineficientes e não conseguiam dar conta de uma crise tão avançada. Tudo isso foi avançando rápido demais, porque é assim que acontece, né, quando a gente está em crise. E no final de muitas e muitas crises e brigas e confusões, eles se divorciaram. Eu realmente, até hoje, eu conto e eu fico realmente chocada, né, porque eles eram pessoas boas, né, e com um casamento que parecia forte e que acabou assim. O que eles fizeram de errado para tudo isso desmoronar? Ou melhor, né, a pergunta seria, o que eles não fizeram de certo? Então, assim, eu precisava aprender mais sobre aquilo, né? Não eram só as questões que me demandavam, eu precisava eu comecei a ficar com um certo receio, mas também com um desejo de ajudar, né? Então, eu mergulhei de cabeça naquele mundo. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu sou especializada em matrimônio e família pelo Instituto de Ciências da Família da Universidade de Navarra, na Espanha. Eu fiz certificação em mentoria, coach, desenvolvimento humano pela PUC. Eu tenho certificação de terapia cognitiva comportamental para casais e famílias pela PUC, além de muitos outros cursos. Sério, eu cansaria vocês se eu ficasse falando, né, todos os cursos de aperfeiçoamento em harmonia conjugal, em harmonia familiar e conjugal, né, que eu já fiz, pelo Instituto Brasileiro da Família e por tantas outras instituições de nome no país, focados em comunicação, finanças, e tantos outros temas que circundam ali a vida de família, né, os nossos interesses, levando, né, para as principais demandas de uma família. E, com isso, eu fui construindo ao longo do tempo uma visão muito especial e fundamentada, né? E o que vocês sentem aí quando vocês me acompanham, né? Soluções diferentes sobre os desafios, né? Eu realmente me tornei uma especialista no assunto. E, desde então, eu vivo isso todos os dias, anos após anos de muito trabalho, de muito sucesso. Eu fui fazendo uma migração gradativa de carreira. E quando eu vi, eu tinha criado o meu método, que se chama Amar Primeiro. Vocês já conhecem, quem não conhece também está ouvindo aqui agora, que é a base de tudo que eu faço, né? E por meio dele, eu já recuperou em inúmeros casamentos, ou que o marido já tinha saído de casa, ou o casamento que o marido já não queria mais tentar nada, né? Eu já recuperei casamentos, inclusive, olha só, em que a própria esposa, que muitas vezes é a mulher mais sensível a isso, né? Duvidou no começo, falou assim, tá, vamos lá, mas eu nem sei se isso vai dar certo. E eu tenho vários casos de sucesso. Pra vocês terem noção, casos de sucesso, inclusive, de casais que divorciados, uma das partes se arrepende, quer tentar de novo, e eles conseguem se reconectar, casar de novo. Então, assim, são centenas de histórias, sem exagero nenhum, das quais eu me orgulho muito de ter participado. Mas só que, assim, eu só não consigo recuperar um tipo de casamento. Aquele que nenhum dos dois quer tentar nada. E com certeza isso não é o seu caso. Porque se você está ao vivo aqui, se você se inscreveu nessa jornada e se você se comprometer em estar aqui na aula de amanhã para fechar todo esse ciclo de aprendizado, eu tenho certeza que você pode sim salvar o seu casamento e que isso não vai ser um impedimento para você alcançar a transformação que você tanto quer e para você entender e para você aprender. Combinadas? Entendidas? Gostaram da minha jornada? Bom, vamos lá para o conteúdo que eu prometi. Bom, vamos começar agora. Eu quero papel e caneta. Pega aí rapidinho, tá? A primeira aula, a promessa é analise a sua história. Então, a gente vai mergulhar profundamente na sua jornada, na sua história, entender o momento que você está vivendo no seu casamento. E eu garanto que você vai sair da aula inspirada, surpresa e cheia de vontade de virar a chave e acender a chama do amor no seu casamento. Bom, então você já está com o papel aí? Eu quero que você anote aí, ó. O nome dessa jornada se chama Belas que Domam Feras, certo? Esse nome, ele remete a um clássico francês, né? A Bela e a Fera. A história, ela contém uma infinidade de detalhes super ricos, mas eu gostaria de começar destacando que ela é interessantíssima por mostrar que é possível amar o que ainda não é amável. Isso é o mais impacta, né? Quando você vê aquela imagem daquela fera horrenda e aquela moça tão bonita, esse contraste é o que mais impacta. E é por aí que a gente vai começar. A Bela é um arquétipo feminino muito interessante, né?
ela se trata de uma heroína que, por nutrir uma vida interior e sensibilidade, percebe que nem sempre as coisas são como parecem. O tema, A Bela e a Fera, é precisamente uma discrepância, como eu disse, entre ser e parecer. A Bela, ela é interiormente cultivada pelos livros que lê. É ou não é uma marca da Bela? Aqueles livros todos da biblioteca, enfim. E mesmo numa cidadezinha do interior da França, ela se torna capaz de entender as maiores verdades da vida humana. Assim, ela consegue redimir pelo amor o seu pai e depois a fera, como eu vou explicar especialmente na aula de amanhã, tá? Olha, a aula de amanhã, gente, vocês têm que estar aqui, hein? Vai ser punk. Bom, todos sabem depois, né, que o Walt Disney, né, fez várias adaptações nos clássicos, que são os clássicos contos de fada, né, e que foram compilados, né, de uma certa forma, de uma tradição imemorial. São contos folclóricos antigos. Gente, esses contos são do século XIX, no romantismo. Eles foram transcritos por alguns professores intelectuais, folcloristas, né? Sobretudo na Inglaterra, na Alemanha e na França, que é onde havia o maior burburinho intelectual da época e que onde também se disseminou muito, ficou muito famoso, né? Em geral, hoje em dia, né, a gente conhece muitos desses contos graças à própria Disney, né, como eu disse. Mas, antes de tudo, elas são obras literárias, ou seja, eles foram livros antes de serem escritos, né? Por autores muito competentes que dominavam a arte da narrativa. Os irmãos Grimm, o Charles Perrault, o Hans Christian Andersen. E, né, eles são autores de diversos clássicos da literatura que tornaram esses clássicos, depois a Disney, né, em animação. Esses contos são não apenas literatura infanto-juvenil, mas eles têm um enredo complexo e envolvente, uma temática universal e uma beleza de linguagem que merece uma análise séria e profunda. Então, ao longo dos exemplos que eu vou trazendo aqui, eu vou conectando para vocês, tá? E veja bem que eu disse que as coisas sérias... Quem disse que as coisas sérias e profundas também, elas não podem ser colocadas para criança, né? Essa literatura infanto-juvenil também compreende uma dimensão adulta e madura. Muitas vezes a gente oferece pouco aos nossos filhos e a gente não abre a cabeça deles para isso. Então fica aí mais uma dica para você que está me vendo e me ouvindo aqui agora. Bom, então vamos traçar a partir daí uma rota sobre o amor e embarcar mais profundamente aqui na aula. Guardem essa introdução, que vez ou outra eu vou fazer uma referência, como eu falei, e amanhã eu vou dar uma continuidade muito mais profunda na análise do conto da Bela e a Fera, trazendo exemplos diretos para a tua vida de família, tá? Bom, o amor de um casal pode durar uma vida toda, tá? E você precisa seguir 2 regras, anota aí. Primeiro, atender às exigências emocionais de cada um, ou seja, tem exigências emocionais. Segundo, evitar machucar o outro. Para construir amor, é preciso que o casal se comprometa a torná-lo realidade. E superar hábitos destrutivos é tão importante quanto entender a necessidade do outro. A Bela faz isso com a Fera de um modo brilhante. E por essa razão que ela ensina a amar verdadeiramente. Né? Você percebe que primeiro existe um embate entre eles e depois eles conseguem se reconectar, porque ela vai ensinando, né, ele a mudar esse modo, a se expressar melhor. Então ele não só entrega, mas ele também muda o modo de agir. E eu vou dizer a vocês, eu não acredito em terapia do insight. O que é insight? Aquela ideia repentina, não, para solução de conflito. Eu acredito em terapia de ação. Não à toa que eu sou uma mentora ali, que eu boto as coisas para fazer, né? Insight, ter uma ideia assim a esmo, é um bom começo, né? Mas o que faz a diferença é a atitude que você toma. É o fato de realmente resolver o problema. Os exercícios que eu vou trazer hoje na aula, as reflexões e tudo mais, é sempre para transformar insight em ação. Então, você vai entender a simbólica, mas você vai botar em prática. Tá? E identificar os problemas conjugais, né, mais comuns, o bom mesmo é criar caminhos para resolvê-los. Não adianta você só ficar, eu sei que isso é um problema. E aí? Então, te digo, se você quer viver um relacionamento apaixonante, livre de aborrecimentos que são de baixa complexidade e importância, cola aqui comigo que vai valer o esforço. Então, vamos lá. Primeiro exercício, já dei um panorama, já falei qual é o meu estilo. Separa uma foto do seu casamento, aquela que você mais gosta. Mesmo que ele tenha sido simples, tá? Separa essa foto. Você vai pegar essa foto e vai colocar como tela do celular hoje. Não agora, tá? Assiste a aula e depois você põe. E depois você vai postar nas redes sociais. Isso se o clima for tranquilo entre vocês, né? Se não tá tendo nenhum tipo de crise mais acentuada, alguma coisa mais grave. Agora, se você tá vivendo algum movimento mais difícil, é melhor você pular esse momento de redes sociais, né? Agora, porque ainda vai chegar, né, o momento de você se expor público. Agora não, mas põe no celular. Isso vai te ajudar a lembrar os motivos que você decidiu, né, pelos quais você decidiu embarcar nessa relação. Isso vai ser um símbolo para o nosso trabalho aqui. Então, coloca aí, vai ser o primeiro exercício. Segundo, imagina agora, e isso é um exercício importante, tá, filosófico, que a sua vida é um livro e que a história da sua vida vai ser aberta agora e que dentro da sua cabeça
Tem 3 mulheres que falam aí com você o tempo inteiro. Tem? Você vai ver que tem. A primeira delas é a autora das histórias. Ela é a mais exigente. E ela vai trabalhar bastante hoje queimando os neurônios para ver se a sua história ainda tem salvação, para ver se as coisas ainda funcionam. Ela é a que desenha o que ela quer viver. A segunda delas é a personagem da história, que está cansada, estressada, pensando que se a essa altura da vida, o papel que ela se propôs a exercer tá bom, se ela tá conseguindo exercer bem. E aí, essa tá de folga hoje. Diz pra ela que o dia dela é amanhã. Amanhã a gente vai trabalhar essa personagem cansada que não tá conseguindo ver a história funcionar. A terceira é a editora da história. Ela que critica e dá o tom do que combina e que não combina com os valores dela e que avalia se vai ter orgulho ou vergonha de ter essa história contada. É ou não é verdade que essas 3 ficam aí o tempo inteiro na sua cabeça ditando as regras? Cada uma fica tentando puxar as coisas sobre a sua própria ótica. Hoje eu vou querer conversar com 2 delas. A primeira é a autora e a segunda a editora. Por quê? Porque eu quero que elas analisem o roteiro da sua vida e vejam se vale ou não a pena manter o objetivo alto. Porque, assim, gente, ter um família feliz é um objetivo alto. E a outra é a roteirista, né? A editora ali. Eu quero que a editora olhe e ela fale, puxa, vale a pena? Então, assim, eu quero que você abandone esses medos, essas inseguranças, né? E que você realmente lute para colocar em prática o que a gente vai colocar aqui, tá? E vou te dizer uma coisa, enquanto essas 3 mulheres, a personagem a gente vai conversar amanhã, dentro da sua cabeça não estiverem em paz, equilibradas nos seus desejos, nos seus anseios, entendendo que você está fazendo o que precisa fazer naquele momento, você não vai conseguir sentir aquela paz que a gente diz, puxa, eu não estou em paz. Porque você sabe que você não está entregando o seu melhor e você sabe que não está explorando todo o potencial da sua vida. Então, enquanto você não equacionar essas pessoas, você não vai conseguir. E não é isso que, por exemplo, as personagens de histórias fazem? Elas não evocam a força, a determinação para ir onde for preciso para construir uma jornada heróica de amor e de aventuras? Foi exatamente assim que a Cinderela, a Bela, a Branca de Neve e tantas outras princesas te cativaram quando você ainda era menina, não é verdade? Te fizeram construir o sonho de viver feliz para sempre. Por quê? Não é que a historinha delas foi fácil. É que elas entregaram, elas fizeram uma jornada heróica e a partir daí, sim, elas acessaram a felicidade. O Chesterton dizia que os contos de fada são o gênero mais antigo e mais profundo da literatura universal. São clássicos porque resistem ao tempo. São universais porque falam sobre a vida humana desde sempre. Não estamos na França, no antigo regime, onde se passa a história, por exemplo, da Bela e a Fera, mas a gente continua a ler essa história porque ela fala com a gente sobre algo muito humano. Eis aí, então, por que esses clássicos permanecem na nossa cabeça ao longo do tempo. Só o tempo dirá se daqui a 10, 20 anos, por exemplo, alguém ainda vai ler, por exemplo, o Harry Potter ou assistir a Frozen. A gente só vai saber se isso se tornou um clássico se ele resistiu ao tempo. E o valor dos clássicos, ele não é meramente histórico, sabe? Ele deriva, e isso a gente vai explorar bastante aqui quando eu falei dos hábitos, lembra? Dos 12 ideias das regras do casamento feliz? A gente vai explorar muito aqui os hábitos, né? O conteúdo que diz respeito, né, à época e o que eles nos ensinam, o que eles podem ser mantidos, o que traz, né? Então, assim, há muito do que a gente perceber e do que a gente explorar dentro do que a gente tem hoje, né, no ponto de vista moderno. Porque parece, assim, que o moderno não pode carregar nada do que é antigo, mas ao contrário. Se você passa a olhar de uma outra forma, você potencializa a modernidade. Afinal de contas, a gente está falando disso, mas a gente está aqui usando uma câmera de alta definição. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, nosso maior poeta moderno, junto com Manuel Bandeira, diz: como ficou chato ser moderno, agora eu serei eterno. Drummond estava certo, porque na vanguarda dessa poesia, né, as fontes clássicas de poesia e tudo mais de língua portuguesa estavam aí também. Então, a gente precisa parar de pensar que o antigo não tem nada para trazer para a gente, que, de repente, o que ficou lá atrás em leitura, né, em literatura, no cinema, que isso não vai ajudar em nada na nossa formação. Acabei de provar para você aqui que tem 2 questões centrais, né? Um é atender às necessidades emocionais e o outro é evitar, né, os dramas ali, o problema. E acabei de te mostrar e te provar que isso está dentro da história. Será que não tem tantas outras coisas? Bom, vamos pensar então. Se tem tantas outras coisas, cadê então o romance que estava aí dentro da sua vida, né? O que acontece? Qual é a razão de normalmente o romance sair de cena, né? Nós nos deparamos normalmente, né, com as dificuldades do casamento e a gente vê, na verdade, né, quando a gente está apaixonado logo no começo, né, que parece que nada pode nos deter, não é verdade? Qualquer problema que seja, ele se torna, assim, pequenininho. Agora, quando a gente vai perdendo, vai passando o tempo, qualquer bobagemzinha parece ser uma coisa gigante, não é verdade? Já nessa etapa, né,
a gente pode voltar um pouquinho para analisar como é que foi o namoro. Porque o que acontece? Quando o namoro é vivido, né, para que apenas haja uma satisfação, curtição, né, quando tudo se resume às festas, às viagens, ao sexo, né, aquela coisa toda, a tônica é que realmente deveria ser olhada, ela vai ficando de lado. E ainda há uma outra possibilidade, né? Quando você está no namoro distraído demais com a curtição, um dos dois pode não perceber falhas graves no caráter do outro. Ou alguma coisa que chega a ser falha, mas que assim, não chega a ser uma falha, mas gera uma incompatibilidade profunda. E ainda assim, insiste pensando, não, todo mundo tem defeito, depois eu resolvo isso. Aí depois vem o casamento, não é? Aí as contas, os filhos, a doença, a rotina, enfim, desafios profissionais. Aí as festas acabam, as viagens não são tão frequentes, o sexo fica de outra forma. E aí, aqueles defeitos e incompatibilidades é tudo o que resta na frente dos dois. Pronto. Casamento virou um incômodo, virou um inferno, começa a vir ideia errada. As fugas começam a aparecer, as brigas e discussões por qualquer bobagem, as infidelidades. E eu perceba que infidelidades eu estou colocando no plural, não estou falando só de outras pessoas. Inúmeras infidelidades. Por isso que lá no namoro é importante buscar uma convivência para conquistar virtude de fato. Construção de gente ser melhor mesmo. Doação, observar realmente o que os dois estão buscando. De repente, na época lá do namoro, ele falava, não, eu tô um pouquinho cansado, não vou ser uma data especial. Não vou não, tô meio cansadinho. Aí você pensa, não é tão grave assim não, eu que sou chata. E nós vamos falar disso aqui ainda hoje, sobre ser chata. Mas assim, isso não é ser chata, porque provavelmente essa mulher, daqui uns 3 anos, ela vai estar aqui nessa aula e escrever, não sei o que aconteceu, ele era um cara tão legal, de repente até era cristão, não sei o quê, mas agora do nada, sempre é do nada, gente. Ele não sai da casa da mãe, não assume o filho que acabou de nascer e por aí vai. Tava tudo ali com sinais claros, como a água desde o começo. Mas você foi... E essas incompatibilidades, elas vão pesando. E é sobre elas que a gente vai trabalhar aqui hoje também. Bom, estudos científicos da Universidade de Harvard revelam que a paixão dura ali entre 12 e 48 meses. O que quer dizer isso? Existe uma situação que a gente chama de apaixonamento, que é o se apaixonar pelo que eu projeto no outro, não é o que o outro é. Eu estou projetando no outro. Depois disso, né, depois que a ilusão que a gente passa, ela cai, né, a pessoa começa a enxergar realmente quem é o parceiro. Muitas relações e até casamentos são desfeitos rapidamente pela idealização de algo que não existe. Aquela galera que faz tudo rápido, depois que passa a apaixonite, não consegue sustentar. Porque o que sustenta uma relação saudável é a parceria que permanece depois do período de apaixonamento. E, continuamente, né, nesse estado de apaixonamento, ele precisa ser depois revalidado, é claro. Não estou dizendo para você aqui que apaixonou uma vez, acabou. Não, mas tem que ser de uma forma madura, uma paixão madura. Não aquela paixão passional, juvenil, que muita gente, inclusive, escreve e deseja e quer falar, não, eu quero essa. Desejar isso é um erro e é a segunda grande lição que eu já quero deixar para você aqui hoje. Eu vivo esse apaixonamento maduro no meu casamento. E eu faço essas minhas alunas viverem e posso atestar para vocês. É muito melhor do que aqueles arrobos que a gente teve quando era jovem. É como degustar um vinho de uma safra nobre. E a cada gole é ou não é mais gostoso, mais intenso? Esse romance, né, esse tesão, esse frescor, ele pode e deve ser reaceso, mas não, por exemplo, com aqueles clichêsões, né, das dicas de salve seu casamento ou seus relacionamentos, como viagem presente. Por quê? Porque viagem presente tem um tempo de duração, eles são só uma experiência. Eles precisam ser reacesos de verdade a partir de uma perspectiva de jornada vivida 2. Por isso que eu falei de abre o livro da tua vida. A adrenalina vai ter que ser conseguir um tempo para fazer sexo depois que as crianças dormirem, por exemplo, numa vida de um casal que tem filhos. A surpresa maior, na maioria das vezes, vai ser trazer ou fazer uma comidinha especial. De repente, vai ser fazer uma massagem depois de um dia cansativo. As grandes provas de amor, muitas vezes, vai ser resistir às inúmeras tentações dos ambientes sociais, dedicando o maior esforço, né, tempo e dinheiro para apostar na família, vivendo a fidelidade, por exemplo. Mas isso só acontece se a mulher souber ser soberana no coração do marido e com um juízo muito claro sobre o que pedir e o que ceder dentro da relação. Isso eu sei que é uma questão para vocês também. Às vezes vocês fazem questões de bobeiras, como, por exemplo, a toalha molhada, a pasta de dente, como é que aperta, né? O jeito que dá banho na criança. Isso só gera estresse e conflito, enche o saco do sujeito. E aí, o que acontece? A relação se torna burocrática e cansativa. E aí você está com dor de cabeça, e aí você está sobrecarregado, e aí você tem uma série de coisas para reclamar. Claro!
Anota aí que eu vou fazer um teste importante sobre os pilares que avaliam a saúde de uma relação e você deve dar uma nota para cada um desses. E aí você já vai entender de cara o que eu tô te falando aqui, tá? Você vai avaliar de cara quanto você tem conseguido atender as necessidades emocionais no seu casamento e de todas as ordens, tá? E depois você pode fazer assim, ó, faz um traço e põe assim, eu, né, e marido. Vamos lá. Primeira, afeição. Tem que ser atendida, afeição. Segunda, satisfação sexual. Terceira, conversa íntima. Quarta, companheirismo. Quinta, honestidade e transparência. Sexta, atratividade física. Sétima, apoio financeiro. Oitava, suporte doméstico. Nona, comprometimento familiar. E décima, admiração e valorização. Faz uma coluna para cada um aí. Não se assusta se o resultado não ficou muito bom. Você tá aqui para tomar consciência e decidir lutar e organizar as coisas por aí, ok? Eu falei para você fazer a coluna, falei rapidinho, claro, a gente vai parar nisso para você ficar fazendo o teste. Você recebe isso depois no grupo de WhatsApp, mas eu quero que você pegue a visão geral. Às vezes você fica pensando, cadê aquele príncipe encantado que estava ali no cavalo branco, meu maridinho, será que ele ainda existe? Gente, olha, um dos traços mais característicos da nossa geração é a ilusão de que se pode conquistar qualquer coisa sem esforço. Você acha que qualquer coisa tá no clique do WhatsApp, tá no clique do iFood? Parece que a gente já nasceu merecedora de algo só porque a gente é boa de nascença, isso basta. Basta as nossas boas intenções para que a gente já seja valorizado. Sobretudo nós mulheres, aí, dependendo desses discursos tão feministas, né? Parece que assim, a gente já nasce assim, muito digna pelo simples motivo da gente ter nascido mulher. Que a gente já é guerreira, mesmo sem lutar por nada. E óbvio que a gente merece todo o respeito do mundo, mas não é assim que funciona. Isso é falso, isso vai te levar para a infelicidade. A gente não nasce bom, a gente não tem direito nesse sentido de direitos. Né? Ah, todo mundo me deve alguma coisa. Ninguém te deve nada. Nós temos que fazer por merecer às custas de um esforço diário, por a gente ser mais leal, mais justa, mais controlada, menos irritada, mais carinhosa, mais caridosa, mais sábia. É isso que a jornada de conto de fadas ensina em último nível. Quando eu fiz essa lista e te provoquei aqui e vou te dar lá no grupo, é para você refletir. É para você parar e fazer, uau, que isso? Por exemplo, ser bonita é ótimo, belas que domam feras, mas isso é pouco perto do universo do que você tem que fazer. Se você só tem para apresentar beleza e dinheiro, você não tem nada. Porque, no fundo, você está se posicionando para ser usada, desvalorizada, descartada. Muito mais cedo do que você imagina, inclusive. Você diz, meu marido só vê isso. Claro, você se baseou sua luta aí. Agora, se você luta por virtudes, por amor, aí você tem algo que valha a pena. Então, eu quero trazer um conceito importante. É muito importante, como eu mencionei, deve ter mulheres solteiras aí também, você gostar da pessoa e não apenas das qualidades nela. Porque não basta gostar da pessoa sem as qualidades, né? Mas se você não tiver um gosto pela pessoa além disso, você não vai conseguir avançar. Porque se você só gosta das qualidades, o que você tem é uma amizade. E a amizade é um traço fundamental no casamento. Mas vocês concordam que a gente precisa de algo a mais, né? Todo mundo sabe disso, eu acho. Então, assim, muitas pessoas perdem. Ah, por que perdeu? Porque você estava olhando só para as qualidades, você não estava olhando para a pessoa. Agora é o momento de você olhar para a pessoa. Isso é um outro exercício importante que você precisa fazer. E entende uma coisa, a ideia de que uma outra pessoa só é completa quando ela encontra a alma gêmea dentro, não sei se você ainda está nessa, é totalmente distante da realidade. A nossa felicidade, ela não pode depender do outro. Algumas relações, olha isso, ainda se pautam por uma procura de completude, da metade da laranja, da tampa da panela. Eu sei que parece meio estranho, mas ainda tem muita gente que busca isso. Tá? Isso chega a ser até uma busca ingênua, sinceramente. O relacionamento saudável, ele é formado por duas pessoas inteiras caminhando lado a lado. Mas o que acontece é que, diante dos desafios próprios da vida, a gente vai sendo chamado a estar mais à frente vez ou outra. E nesses desafios diários, né, é que a gente precisa assumir o protagonismo da nossa vida e tomar a mudança necessária pra gente. Por isso que talvez tenha gente que chegou aqui cheia de reclamação do marido na orelha e tá ouvindo isso tudo aqui e vai falar, caramba, acho que eu tô no caminho errado, eu não fiz do jeito que deveria ser. Pra você ter uma ideia, no livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, a regra número 2 diz assim, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. O Peterson, né, ele fala que todas as pessoas vivem com um pé fixado na ordem e na segurança e um outro pé no caos, né, na possibilidade que se apresenta, né, no crescimento, na aventura, enfim. Ordem e caos estão não apenas fora de cada um, mas dentro. Uma vez que todos conseguem enxergar dentro de si, na verdade, uma inclinação para o bem e outra para o mal.
Estão vendo como isso é simbólico? Uma vez que o mundo apresenta perigo, e cada um também apresenta perigo em si próprio, e uns pelos outros com o mal que pode fazer, a gente precisa cuidar da gente mesmo, da mesma forma que a gente cuidaria de alguém sobre a nossa responsabilidade. Quer dizer que significa que precisamos considerar o que seria realmente bom para você. Fazer o que é certo a ser feito. Não o que você quer, o que é o seu gosto, enfim. Isso vai vir em consequência depois. Isso é agir com maturidade. Então, se você ainda está apontando para o outro, ainda está achando que não tem que... Você não vai conseguir. Você precisa virar a chave, querer realmente amadurecer e se conhecer. Você precisa saber aonde está, né? Começar a traçar o seu percurso. Você precisa saber quem você é, entender as suas armas e as suas fortalezas. E também entender o que são as suas limitações. E saber para onde você está indo. Para que possa limitar a extensão desse caos interno que todo mundo tem na vida, que é o que o Peterson fala. Você precisa, de fato, buscar reestruturar a ordem e trazer a força divina da esperança para o mundo. Olha que bonito isso que eu acabei de falar. Isso é uma ideia muito boa que traz, que está dentro dessa ideia do Peterson, que eu queria que você pensasse. Deu para entender, então, que deixar, né, o seu marido de lado... ele talvez tenha deixado ele lá, o autoconhecimento, o amadurecimento, né? E o cuidado necessário, né? Para continuar servindo melhor a relação de vocês. Ele pode ter falhado nisso, pode sim. Mas você também pode ter feito isso. A tua porção de caos também está para fora. Então vamos organizar a casa sem julgamentos e recomeçar? Bom, agora vamos mais a fundo também, numa outra análise que eu gosto, quando eu falo de organizar a casa, que é falar assim... Megera ou soberana, né? Megera ou rainha, quem você tem sido, né? É um conteúdo bem famoso que ficou conhecido comigo na internet por conta do comentário lá na trend da Bela Gil, né? Onde eu dizia que ela dizia que a tua mulher tem que ser chata mesmo. E assim, o cansaço não pode ser justificativa pra gente se acomodar, tá? Pra gente ter pena de nós, pra gente ser agressiva ou pra gente não agir como a gente sabe que deveria agir. E talvez você tenha na cabeça que nobres, né? A rainha, soberanos, né? Eu falei, você quer ser a princesa ou você quer ser a megera? São figuras, assim, as nobres, né, que se vangloriam, né, que acham que só pelo sangue azul são melhores que os outros, que são vaidosos, são egoístas. Mas, assim, os verdadeiros soberanos que deixaram seus nomes com louvor na história da humanidade são aquelas pessoas que aprenderam a servir com seu talento e a usar bem o seu poder. É esse tipo de rainha soberana que eu quero que você seja na vida e no coração do seu marido, dentro do seu casamento. Um bom exemplo que eu dou como atividade complementar a essa aula, por exemplo, que eu gostaria que você realmente fizesse, é assistir ao filme Grace de Mônaco. Ele é estrelado pela Nicole Kidman. Ele está disponível na Prime Video. E ele conta assim, ele conta como que a Grace Kelly, que era famosíssima, Grace Kelly hoje, ela, sei lá, estaria como a Gisele Bündchen, né, como essas grandes atrizes de Hollywood, Julia Roberts, enfim... Ao tempo dela, né, ela tinha todo esse talento, habilidade, projeção, e ela abandona isso para exercer o que ela diz em sua biografia, o maior papel da sua vida, que era ser esposa, mãe e princesa de Mônaco. Esse filme é baseado, de fato, em fatos reais, né, na sua própria biografia, e é uma excelente referência. Eu sei que muitas mulheres não o conhecem, vale a pena você pesquisar para você entender e aprofundar nisso que eu estou tentando fazer você refletir. E aí, seguindo essa atividade de reflexão, eu queria agora que você pensasse nos seus hábitos que têm sido destruidores do amor. Eu vou citar 6 piores, você coloca numa escala de 1 a 6, sendo o primeiro o pior e assim por consequente. Pegue o resultado e compare com os principais motivos de briga entre você e o seu marido. E eu garanto que a equação final vai ser melhorar esses hábitos. Bom, primeiro hábito, exigências egoístas. Depois, julgamentos desrespeitosos. Depois, rompantes de raiva. Depois, desonestidade. Hábitos irritantes. E, por fim, comportamento independente. Qual desses 6 que eu citei agora você acha que está mais te pegando? Agora, você tem que parar, olhar isso e compreender como é que as coisas estão conectadas. Eu acabei de falar, se você é megera ou soberano, você tem que pensar assim, será que esses hábitos destruidores não estão aqui justamente me detonando, me sabotando e não é hora de encará-los e mudá-los? E aí, você fica sempre pensando assim, nossa, mas cadê a minha madrinha, minha fada madrinha? Se eu tivesse nessa história aqui uma fada madrinha, as soluções iam cair do céu para os nossos problemas. Mas, gente, isso sim é ser infantil, né? A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que sorte existe, né? Mas o que a gente precisa entender é que as oportunidades, elas passam todos os dias diante dos nossos olhos. Eu posso dizer com tranquilidade que hoje eu exerço aqui na vida de cada uma de vocês
esse papel de alguma forma de, entre aspas, tá? Fada madrinha. Não que eu vá mandar pozinho mágico aí, mas eu tô dando a vocês, simbolicamente, o acesso a mais de uma década de estudo e prática em vida em atendimento a casais. Eu tô aqui colocando para vocês passo a passos concretos para vocês, através, né, do meu trabalho, né, e aí você pode ter vindo pelas redes sociais todas, né, do conhecimento compartilhado, abrindo de fato um portal de conhecimento e apoio entre mulheres que já fizeram a mesma jornada, que já sentiram as mesmas dores e que têm o mesmo sonho. Isso torna tudo mais fácil. E o peso, né, que mencionamos no começo, né, que a gente falou, puxa, de estar ali lutando sozinha, ele realmente começa a diminuir. Afinal de contas, você não está mais sozinha. Né? Muitas mulheres falam, você não está sozinha, eu estou aqui. Então, aproveite essa oportunidade, abra sua cabeça e seu coração. Faça o que precisa ser feito, que os resultados vão vir. Não apenas porque você se encarou no espelho, né? Encarou a história, né? A sua história, que é o que poderá ser, a partir de agora, né, um conjunto de novas tomadas de decisão. Porque é somente diante de novas decisões, aproveitando as boas oportunidades, que você vai construir um resultado diferente. Igual a mim, certamente em sua jornada você vai decidir verdadeiramente. Você vai poder aprender agora a avaliar quem também está somando em sua vida e quem está atrapalhando. Isso é um bom exercício para você fazer. Anota aí pessoas que estão atrapalhando, pessoas que estão somando. E aí você precisa escolher construir a sua felicidade. A escolha agora é sua. Eu estou construindo essa jornada aqui com você. Aproveita. E talvez no final você agora esteja pensando assim, Aline, tá bom, legal, entendi, estou assim, super reflexiva, já analisei muita coisa aqui na minha vida só com esses insights, mas esse felizes para sempre? Eu vou dizer, o amor é frágil, todo cuidado é necessário, a gente precisa usar o tempo a nosso favor. A melhor forma da gente fazer isso, né, não deixar que o amor caia, né, perder a ascensão, a queda disso, é compará-lo, né, com um banco do amor. Se você pensar assim, eu vou dar esse exemplo aqui do banco do amor, tá? Vê se você entende. Se a gente pensar que todas as pessoas elas estão se relacionando comigo, nos afetam emocionalmente, quando alguém faz algo que nos leva a nos sentir bem, se a gente pensar em banco de amor, a gente está pensando que aquela pessoa ela vai lá e faz um depósito de unidade de amor dentro da gente. Tipo pai, filho, irmão, né? E aí essas pessoas que estão atendendo a nossa necessidade emocional, elas estão lá e elas estão fazendo o quê? Elas estão nos causando uma sensação de bem-estar. Nós gostamos de pessoas, né, que tenham crédito nas nossas contas emocionais, né, que são mantidas aí nesse suposto banco do amor. É ou não é verdade? Você só vai acreditar que esse felizes para sempre acontece, né, quando você entender que tanto você quanto seu marido conseguem atender as necessidades emocionais mais importantes um do outro. Uma grande quantidade, por exemplo, depositada, né, nessa moeda do amor, né, faz a gente se sentir maravilhosamente bem, né, ou não é verdade? Quando a conta do nosso banco do amor atinge um limite de, digamos, sei lá, 1000 unidades, né, a gente vê que o que se convencionou chamar de amor romântico. O que é esse amor romântico? É aquele amor mais intenso. Geralmente, esse patamar é atendido quando o marido atende, por exemplo, as nossas necessidades emocionais mais importantes, porque cada uma de nós tem uma, a gente fez lá a escala, né? Hoje eu tenho uma coisa como prioridade, outras coisas. Assim ocorre também como na conta bancária. Não necessariamente, né, o depósito é a única transação possível. No banco do amor também, se a gente for pensar, podem ocorrer saques, não é verdade? Quando alguém faz algo que deixa a gente mal, essa pessoa está sacando as unidades de amor disponíveis ali. E se os depósitos sofrem uma interrupção e as retiradas continuam, a conta fica negativa. Quando a gente deixa isso acontecer, de repente a gente até pode ter a sensação de deixar de gostar da pessoa, ou até mesmo aquela sensação que a gente fala assim, eu te odeio, sabe? Aquele ódio, porque secou a fonte. Ficou negativa. A maneira como nos sentimos em relação às pessoas depende sempre desse saldo, nesse banco do amor que a gente vai construindo. Quando o saldo é altamente positivo, gostamos possivelmente e amamos o titular dessa conta. Quando o saldo é negativo, a gente começa a desgostar. Só que a gente já viu que, no caso da Bela, que está aqui inspirando a gente, que a dinâmica do amor verdadeiro está justamente no oposto. A virtude está justamente em sabermos olhar esse placar e buscar um objetivo maior, buscar reverter essa negatividade. Eu vejo o amor romântico como consequência de um teste decisivo representado pela nossa capacidade, por exemplo, de cuidar do outro. Porque existem duas formas, né? Se cuidarmos de forma efetiva, o amor romântico ele fica assegurado. Ou seja, esse amor de cuidado, né, essas unidades que a gente põe de amor de cuidado sem esperar contrapartida, ela vai aumentando a nossa disponibilidade para manter esse amor romântico.
Se a gente está atendendo as necessidades emocionais mais importantes e evitando comportamentos nocivos, lembra que são as 2 fórmulas que a gente precisa manter, 2 regras. Quando o nosso marido não sente mais amor romântico, significa que a gente provavelmente está falhando nessa coisa de cuidar da forma de entregar amor de cuidado de forma apropriada. O ponto principal é, se você deseja viver o amor romântico, você precisa necessariamente atender as necessidades emocionais mais importantes da outra pessoa, além de evitar de machucá-la, e vice-versa. Dito de outra forma, é necessário cuidar um do outro. Se você permanecer na defensiva, sempre cobrando o que ele te fez ou o que ele está te devendo, né, você não vai conseguir avançar. Eu sei, eu entendo que você pode estar dizendo assim, puxa, mas ele está muito negativo aqui, eu estou muito chateado, eu estou muito triste. Mas agora que você percorreu uma série de reflexões, né? E viu as ferramentas que eu falei, fez essa análise, fez o teste, colocou de novo a sua foto aí, você pode escolher montar um novo capítulo na sua história. E aí, o que você pensa agora? O que você vai fazer? Você vai encarar como a Bela encarou a fera ou você vai desistir do seu sonho de ser feliz para sempre? Fica aí, e aí? Manda aí, mulherada. Vamos juntas? Vamos lutar? Vamos fazer a transformação necessária? Vão aplicar essas coisas, vão fazer as análises dos testes que eu falei aqui com maior profundidade e colocar essa autora aí para reescrever o próximo capítulo. Bom, esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Na aula de amanhã você vai aprender exatamente como agir para alcançar o seu Felizes para Sempre de uma vez por todas no seu casamento. Eu estou muito animada, coloca o despertador, vai lá, coloca no seu celular para você não esquecer, é amanhã 19 horas. Além disso, como eu disse, amanhã a gente vai ter o lançamento do curso Felizes para Sempre, Construa o Casamento dos Seus Sonhos. E quem estiver comigo durante a aula vai receber uma condição especialíssima. Eu falei que presente comigo é presente de verdade. Você vai receber um presente para participar. Então, cola lá no grupo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.